Olá, bom dia. Nosso bate-papo de hoje no Resenha é sobre mulheres empreendedoras que transformam a ilha. Aqui no estúdio eu recebo a Keila Pontes, do Sebrae, a empreendedora Tamara Marques, a videomaker do documentário Plana Viegas e a minha colega de trabalho e chefe, Cristiane Moraes. Chefe é ótimo, né? Gostou do chefe? Gostei. Bom dia, minha chefe. Essa roda aqui de mulheres, né? Essa palavra até que soa bem, né? Hoje, diante do bendito é o fruto, o Intervaldo Júnior hoje, né? Assim. É para ser como Resenha, né? É um programa extremamente democrático e amplo e vozes a todo mundo. Exatamente. Hoje é a vez das vozes femininas aí, né? Hoje não, Cris, sempre teve, né? É? Maldade sua comigo hoje, né? Tá certo, tá bom. Vou cobrar. No mês de março. É, a gente vai cobrar. Então, encerrando o mês de março, 31 de março. Tamara, obrigado. Quilana, obrigado. Keila, obrigado. Cris, a bola tá contigo. Começa aí. Bom, a gente está aqui com convidadas que todas elas são empreendedoras, né? E se a gente for falar de empreendedorismo, a gente vai buscar o termo, né, lá na sua origem, lá no século XVIII, né, início do século XVIII, mas a gente pode ir muito mais além, né, na história do início da raça humana, onde a gente tinha que, né, o homem tinha que ir atrás da sua sobrevivência, ele já era um empreendedor. Então, o empreendedor é assumir riscos, né? As mulheres assumiram essa causa, né? Elas estão correndo risco para garantir seu espaço social, né? Seu espaço dentro da esfera pública. Com certeza, eu sempre tenho uma frase que eu falo muito, que é: as mulheres vão conquistar o mundo. Eu falo no sentido de que realmente hoje em dia nós mulheres entendemos qual é a nossa importância maior dentro desse processo, né? Claro, igual você falou, o homem já saía para caçar, e a mulher já recebia tudo isso para transformar no alimento que ia dar a subsistência daquele homem ter a força para trabalhar. Então, assim, o bom dos nossos tempos modernos é que, aos poucos, porque isso é uma coisa que vem de muito, né? Então, isso ainda demora, mas aos poucos elas conseguem nos mostrar aquela força interior que tem. Eu estava conversando com a nossa amiga antes de começar o programa, que parece que para a mulher não dói, é automático, vai fazendo porque não dói, ela já tem esse instinto de fazer, de cuidar. Então, às vezes isso é um prejuízo, mas hoje em dia eu vejo isso como uma força de levantar outras mulheres. E outra coisa que a gente teve sempre a crença de que empreender seria sair de casa e buscar trabalho, lutar para trazer, para prover alguma coisa. E você pode empreender em casa, dentro da empresa, ser um empreendedor como as mulheres são, criar, correr riscos, como você fala, dentro de um ambiente, fazer, né, aí não é questão de comparação, né, mas fazer tanto quanto, só que de uma outra forma e uma forma mais interna, né? Quilana. Depois de duas falas, até é difícil falar. Então, eu acho que agora a gente começa, as mulheres, né, a se mostrar mais, de sair mais para a rua, né? Então, a gente vem ganhando essa força e cada vez mais a gente vem mostrando. E falando um pouco do documentário, a gente traz mesmo os modelos para outras mulheres se inspirarem, né, e conseguirem ter essa força maior também. Esse assumir riscos, né, quando a gente tem lá o exemplo das mulheres sufragistas, né, lá no início do século XX, né, e aí lutando pelo voto, né, pelo direito ao voto, né, então a gente já vê ali um coletivo de mulheres, né, então a gente já vê em todos os setores, né, na política, né, na economia, né, quer dizer, essa busca pela sobrevivência, mas também pela sua autonomia política. E é legal que essa luta, ela não é uma luta isolada, né, é uma luta coletiva, que ela vem vindo, né, se construindo aos poucos, e a gente vê esse movimento crescendo, né? E Cris, assim, a gente aí para vocês, né, e você pode evidentemente intervir, esse correr riscos, né, está muito presente na fala de vocês, está muito presente nesse lugar de empreender do feminino. Quais são os desafios, né, maiores hoje? O que é desafiador para vocês? Eu vou começar pela Keila, que está no Sebrae. Keila, qual o desafiador para a mulher empreendedora, para a mulher que quer empreender? O que você mais enfrenta hoje? Depois Quilana, Cris, Tamara. O que a gente percebe, não só internamente, né, no trabalho, mas com as mulheres com quem a gente trabalha, é ser valorizada no seu trabalho, naquilo que faz, né, no correr risco, né, esse risco ser valorizado. A gente percebe que ainda não existe, está melhorando, óbvio, mas isso ainda não é tanto quanto é na relação masculina, né, com os homens. E quando a gente fala ser valorizado, não é ser valorizado pelo poder, que agora há pouco a gente estava conversando que as mulheres elas fazem não
pelo poder, elas fazem pelo senso de responsabilidade, pelo senso de realização mesmo. Não é buscando o poder, ser reconhecida pelo poder, mas de realizar, de contribuir, de participar, de estar ali no meio, né? Mais esse sentimento, né? Não pelo poder. Pertencimento, exatamente, pertencimento. Tamara, Aquilana, Tamara. Tamara. Os desafios, eles são enormes. Um dos primeiros desafios que a gente tem é com nós, né? É o interno, assim. Eu tenho que estar bem para poder fazer outras pessoas bem, porque empreendedorismo é isso, né? É uma cadeia que vai, nossa, aquela ali conseguiu, ela está realizada, eu também vou. Mas a partir do momento que a gente está realizado, nós somos seres humanos, né? E as realizações, às vezes, elas vêm no alto e no baixo. E para você se manter ali na média, na meta, você tem que ter um trabalho interno muito grande. E quem está ao seu redor, ele vem alimentar esse sistema. Pô, eu estou fortalecida aqui com uma outra mulher. Eu falo uma outra mulher porque eu trabalho com mais 3 costureiras da comunidade do Anjo da Guarda, em que aceitaram o desafio de estar comigo e eu aceitei o desafio de estar com ela. Então há um cuidado mútuo nesse sentido. Eu tenho que angariar projetos e fundos, porque hoje em dia eu me sinto responsável por elas. E elas têm que dar uma resposta porque elas se sentem responsáveis comigo. Então vai essa relação de empreendedorismo duplo. Hoje em dia eu posso dizer que são 3 empreendedoras lá, né? Começaram com a gente há 2 anos e hoje em dia cada uma tem o seu núcleo que chama mais mulheres. Olha que interessante. E eu falo que o processo nosso com ela foi um empreendedorismo conversado. Era o que eu aprendia, né, o que a Cade Beltrano aprendia, ia lá e conversando passávamos um pouco. Por quê? Porque a gente tem que ter até um entendimento de que, de uma linha de raciocínio em que todas entendam, porque não é fácil. Não é fácil, assim, ler todos os dias e tentar se adequar ao modelo de empreendedorismo, colocar a sua ideia de empreendedorismo, fazer com que os outros entendam que aquilo também é um empreendedorismo, ainda mais quando se trata de um empreendedorismo social, que ainda abrange muito mais coisas que nós, seres humanos, não estamos preparados ainda. Seria mais um empreendedorismo empírico, né? Com base nos saberes delas, né? Nos fazeres e saberes delas. Né? Aquilana. Então, o risco do empreendedorismo da mulher, a primeira questão que a gente vê, inclusive no documentário, é você ser valorizada dentro de casa e eles entenderem que aquilo ali faz parte da rotina natural, né? Muitas falam principalmente da questão dos companheiros e das companheiras, né? De como eles às vezes não entendem que aquilo ali também faz parte da vida delas, né? Então, eu acho que esse é o primeiro risco que a mulher corre, é o de se sentir, a questão do pertencimento, né? De saber que aquilo ali pertence a todo mundo, né? E depois que você tem esse pertencimento, e agora, como eu vou fazer? Né? Então, é um outro risco que você assume também. E como vai fazer, é uma fala da Tamara também, né? De como vai fazer, como vai passar, como a gente vai conseguir alcançar o objetivo. E aí entra o Sebrae também, né? Com a Keila, que também foi maravilhosa nesse documentário falando isso. É isso que a Aquilana está falando. A gente observa em algumas comunidades onde as mulheres começam a produzir, às vezes ganhar mais que o homem, né? Contribuir mais financeiramente, mas elas têm o cuidado de que isso não pareça para ele que ela está ganhando mais, né? Que ela está ali dominando. Então, eu acho isso muito interessante, porque isso não faz mal, né? Pra gente, né? A gente sente até um prazer em fazer, né? Para que o homem não consiga se sentir ali mal de que ele tá sendo mantido por ela. E a gente percebe muito isso em algumas comunidades, né? Elas fazem isso como uma coisa natural, levam para a família, às vezes até sustentam a família, mas aparentemente é o homem quem comanda, né? É uma relação assim meio estranha, mas é interessante. Que é uma regra social muito histórica, né? Que exato, que até antropológica, eu acho. Não pudesse ser quebrada, né? Então, eu ganho mais, mas eu não posso falar e nem parecer que ganho mais. O machismo latente na relação, né? Não só de casa, como no processo de construção, né, de uma ideia, ou de um produto, de um valor que aquilo do poder fazer, quer dizer assim. Exato. E aí tem muitas que elas têm que sair no meio do trabalho para ir para casa, para fazer os trabalhos que são ditos domésticos, mas que são encarregados apenas das mulheres. Ainda tem essa questão também, né? De, às vezes, principalmente no empreendedorismo social, delas trabalharem como se fosse num contraturno as atividades domésticas. E isso também é um fator também que aí a gente volta, né?
pro machismo latente, para essas questões de que é sexismo também, né? A mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, essa divisão. Então, a gente também tem essa questão dentro principalmente do empreendedorismo social, né? Isso que você falou, Etevaldo, meninas, a gente tem dados aí do IBGE que mostram isso. A gente trabalha por dia 5 horas a mais que os homens. Os homens trabalham em média 50,5 horas por né, a sua carga horária por semana, e a gente trabalha 55. 55 não que a gente esteja no mercado de trabalho, mas por conta desse contraturno, né? Que quando você chega em casa, você tem que olhar as tarefas das crianças, você tem que, né, dar banho, olhar se o ouvido está limpo, se a garganta está inflamada, se o remédio foi dado na hora certa, quer dizer, as questões da casa, né? Quer dizer, a gente conquistou esse espaço, mas a gente não deixou de lado essas outras obrigações, que como a Keila falou, não nos fazem mal, quer dizer, né? Mas essa carga, ela precisa ser dividida, né? E o homem contemporâneo, ele precisa reconhecer de fato isso, né? Porque a gente ainda vive hoje, né, numa sociedade contemporânea onde o homem também pensa com essa cabeça que se pensava há anos atrás. Aí eu quero, né, fazer uma fazer provocação para vocês quatro, né? Nessa tua fala, não é só um contraturno, né? Boa parte delas é o terceiro turno, né, Cris? Sim. Disso. E aí, para vocês mulheres, uma coisa que para mim que essa palavra do cuidar, né? Cuidar. A mulher cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido e tal. E eu queria fazer uma provocação para vocês. E esse cuidar também hoje, eu vejo muitos presentes quando vocês casam, né? Geralmente a sogra fala, eu ganhei mais uma filha, né? E aí, para mim, nessa relação que eu vejo, essa filha, né, que a sogra diz que ganha, está também nessa relação depois de cuidar também, né? Quer dizer, quem passa a cuidar da família, do marido, né? Dá a continuidade do cuidado, né, que ela iniciou. Mulher, quer dizer, isso está muito também no doc, né? O documentário fala muito essa coisa do cuidar da casa, do cuidar do sei quem, do cuidar né, de fazer a comida, do cuidar do marido, de cuidar do sei quem. Eu queria que vocês, né, me tratassem um pouco disso, né? Qual é essa relação que vocês veem do cuidar, sabe? Do cuidado, do fazer, né? Do empreender, do fazer, do produzir. Essa coisa do cuidar que parece que só cabe a vocês mulheres e não cabe a nós homens, por exemplo, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar, né, de afazeres outros que não são só femininos, né? Quer começar? Eu acho assim que nessa relação, né, que a gente, nesses ritos de passagem que a gente sofre durante a vida, né? A gente deixa de ser filha, né, vai para o mercado de trabalho, é namorada, é esposa, é profissional, né, está no mercado de trabalho, então a gente passa por vários ciclos, né? Mas isso eu acho que é muito do gênero feminino, né? É como se fosse algo que está inerente lá no nosso gênio, essa coisa do cuidado, né? O que eu acho que do empreendedorismo a gente leva de bom é essa coisa do cuidar, porque o empreendedorismo social, ele se difere desse empreendedorismo que é só capitalista, né? Que nasce lá com o marketing, na administração, essa noção, né, desse capitalismo que vai nascer lá no século XVIII, né? Do produto e do lucro, né? Exatamente. Depois, eu tenho que produzir, eu tenho que ter lucro no final, né? E quando eu produzo, tenho lucro, eu geralmente vou ter um grupo ali que é um grupo que vai estar ganhando menos, ou seja, eu entro na lógica do capital, né? E nesse grupo vão estar mulheres também, né? Nessa subserviência, né, da relação do capital. Então, eu acho que esse cuidado, essa coisa que a gente tem como essência e a gente levar para o empreendedorismo social, porque o empreendedorismo social, eu penso, Etevaldo, posso estar até... Mas a gente o empreendedorismo social, ele assume uma lacuna que muitas vezes é deixada pelo próprio Estado. Sim. Né? O Estado está lá deixando lacunas e a gente vai lá com a veia, né? Os empreendedores, não só mulheres, mas homens também, vão lá e ocupam essas lacunas, né? A gente vê aí movimentos, né, de homens e de mulheres, né, que estão ocupando determinadas lacunas, né? A gente tem lá o exemplo, a Keila conhece, lá em Tamatatiwa, né? As mulheres ceramistas, né? Elas são... Tamatatiwa em Alcântara, né? Exatamente. Elas são a voz feminina é quem domina as regras, grupo, né, naquela comunidade, né? E elas estão produzindo, o material delas a arte delas está indo, né, para o mundo inteiro, né? É uma arte que vem de geração para geração, elas estão empreendendo. É claro que elas precisaram de ferramentas, né? Sim, até para mercado, né? A gente interviu um pouco, mas com cuidado para que elas não perdessem a essência do saber delas. Mas é lindo ver quando elas estão movimentando as mãos e quando elas estão lá
na argila, né? Ali na produção. Você vê essa essência do cuidado, né? Do cuidado com a arte, que perpassa esse cuidado com a arte, mas é o cuidado com a comunidade, é o cuidado com o quilombo, é o cuidado com a cultura, né? Com uma cultura que é muito antiga, né? E que vem lá dos escravos e das senzalas. Né? Tamara, Tamara. E puxando para esse lado do cuidado, o empreendedorismo social é isso. Quando eu falo que eu sou responsável por elas, por mim, porque tem um cuidado. Opa, a gente precisa se sustentar. É mais difícil mesmo o empreendedorismo social. Eu falo que a KD Beltrano, muita gente fala, ai, Tamara, você tá cheia de dinheiro. Porque empresário a gente pensa isso, né? Ai, tá cheio de dinheiro, tá super bem resolvido. Não sabendo que a gente está se descabelando como qualquer outro cidadão para cumprir com suas regras, para pagar suas contas. Só que aí vem esse lado. Meu Deus, eu tenho que fazer um pouco mais porque eu sou responsável por uma outra pessoa do lado social, né? Então, assim, o cuidado ele é grande. É uma carga que eu falo que é um pouco maior, porque nós da KD Beltrano, a gente pensa justamente, você falou numa questão de valores, num preço justo. Hoje em dia quem trabalha, os trabalhos com empreendedorismo social, eles vêm mais da parte feminina. Vocês podem ver que os projetos sociais, quem está engajado, as mulheres, claro, tem suas exceções de ter os homens, que é importantíssimo, e não é só para força, não. Vamos colocar esse cidadão aqui no projeto, porque muitas pensam isso para carregar, para fazer parte braçal. Não, para né, junto com a gente, também, né? Funcionar aqui junto, porque num sistema precisa... Se Deus fez homem e mulher, eles têm seu significado, né? Tem que ter sua função e tem que ter sua função. E essa parte do cuidado não é só masculino. Eu falo assim, porque eu sou gay, então, uma parceira, né? Então existe também, um dos dois acaba fazendo um papel que a sociedade impõe. Tipo, então é eu que vou ter que fazer esse papel másculo de sair de casa e dar o dinheiro para casa, e a outra mulher tem que ficar em casa. Então, isso é uma questão de humano mesmo. O ser humano, ele tem isso ainda muito incrustado na cabeça. E na KD Beltrano, com o lado social, a gente trabalha com preço justo. É o preço justo porque é só mulher? É o preço justo porque não tem homem? Não. Porque a gente tem um desejo de trabalhar com uma outra comunidade, que é o Boi da Floresta na Liberdade, em que tem homens. Então, não é isso, mas um preço justo por um trabalho que eu não vou falar que é diferente de outros numa empresa tradicional, mas como tem esse lado humanitário, tem que ter um preço justo um pouco diferenciado, sim, tem que ter. E a gente trabalha nessa linha. Por isso é um ganha-ganha, nem é um ganha mais e um ganha menos. No começo, ainda hoje, gente, eu falo que acaba que eu consigo, quando eu falo o KD Beltrano, pagar o trabalho, o ciclo de trabalho dessas mulheres, mas muitas vezes eu não consigo me remunerar. Tá vendo como a importância é tão grande? Fico, meu Deus, eu tenho que arranjar o trabalho, eu tenho que fazer uma contação de história, porque eu também esse teatro, porque senão eu não dou conta. Se não empatar esse valor, né, Tamara? Esse dinheiro é igual a dívida, na verdade. É igual a dívida, então não é fácil, gente. Eu falo que empreendedorismo social é até mais difícil, porque você pensa mais com o coração. Cleona, rapidinho, a gente encerrar esse bloco. Tá, na verdade, o empreendedorismo social, ele vem preencher uma lacuna e muitas vezes ele faz a ponte entre o privado e o público, né? A gente vem, muitas empreendedoras, elas vêm para captar esse dinheiro e pelo menos fazer o start de começar aquele empreendimento social. E ele vem exatamente, ele não pensa no lucro, ele pensa em como repartir aquilo ali para toda uma comunidade. Ele vai impactar socialmente uma comunidade inteira. Então a gente está cuidando o tempo inteiro, né, das pessoas que estão ali, de como investir melhor para aquilo ali, para aquele empreendimento poder sair daquele, né, do papel, das ideias. E eu acho que a gente também, por exemplo, eu sou mãe, mas eu não sou exatamente aquele modelo de mãe que é imposto pela sociedade, né? Eu sou uma mãe que cuida, mas eu também quero que ela se desenvolva sozinha. Então, isso também já choca um pouquinho. Então, às vezes, a gente também tem essa questão do cuidar muito imposta pela sociedade que acha que a mulher tem que fazer isso. E é legal o que ela está falando, Etevaldo, porque não é um cuidar romantizado. Exatamente. Assim, o papel de mãe não tem nada de romântico. Não é como a maternidade no paraíso, ela não é nada não é recatada do lar, né? Não, exatamente. Um vampirão, certa vez, né? Não dá, gente. Ainda mais se a gente quiser sair pra rua pra mostrar, também trabalhar em outros lugares, né? Então, rapidinho, a gente vai ao primeiro intervalo do Resenha. Na volta, esse bate-papo fantástico com vocês, né? A gente retorna já.
de volta com o programa Resenha sobre mulheres que transformam a ilha, né? E aqui não tem ninguém, Cris, recatado do lar, Não, como tem disse um certo infame que reina neste país. Eu acho que aqui tem de agora. mulheres tipo Marielle Franco, né? Tem, a gente está nessa pegada mais, né, do que da mulher recatada, né? Gente, o mais legal disso tudo, a parte talvez mais fácil, né, de empreender, seja a busca de um investimento, né? Quem começa a falar de investimento, buscar investimento, e o quão isso é desigual quando é um projeto de um homem representando, de um grupo de homens representando, quando é, né, a mulher, a empreendedora feminina apresentando esse projeto para buscar captar recursos e tal. Quem começa? Tamara? Por ser mulher a gente já tem aquele embate, né? Será que vai dar conta? Será que vai conseguir? Porque está incrustado, como eu disse, né? Porque o nosso pensamento já é outro. Mas lá no fim da cabeça parece que fica isso. Gente, buscar recurso é difícil. É difícil desde um edital, é difícil desde uma ajuda governamental, é difícil. Mas quando se quer, quando se acredita, a gente vai atrás e faz, né? A Cadê Beltrano é uma empresa que faz uma pergunta diária pra gente: cadê Beltrano? Ele tá aqui, ele faz, ele não faz, ele constrói, ele vai atrás de parceiros. Nós estamos há 2 anos já em São Luís, graças a Deus, é uma marca maranhense mesmo, Beltrano. Vocês falam muito aqui com vigor, né? Beltrano, fulano, Cadê Beltrano? Tá Cigrano. Beltrano tá aqui, construindo, deixando seu depoimento para que a gente consiga fazer mais coisas. Nós fomos incubados por um projeto do Agir Criativo, que financiou uma incubação para a gente durante 2 anos. Então, a gente teve um projeto de gestão financeira, administrativa, e fomos caminhando. E recebemos um recurso. Com esse recurso, a gente conseguiu construir bastante coisa da marca. Tem insumos, fazer peças gráficas para colocar a marca no mercado. Conseguimos, uma das fases era ter mais parceiros, como a gente sempre teve o nosso lado social, porque eu venho da ONG Nave, que trabalha muito isso, faço parte. Hoje sou voluntária. Então a gente aprende muito isso. Uma das nossas metas era conseguir quem estivesse junto com a gente, quem agarrasse esse sonho. Sozinha, eu sou costureira também, sou designer, sou costureira, sozinha eu não poderia fazer isso acontecer, não faz parte da essência da Cadê Beltrano. Olha a pergunta, cadê? A gente chegou na comunidade do Anjo da Guarda e lá a gente plantou nosso sonho. Fizemos uma capacitação com 6 mulheres, deixando muito livre de que elas poderiam estar ou não, isso tudo dependia delas. Hoje em dia a gente está com 3, em que nós fazemos um incremento de renda, né? Eu não posso nem dizer que é uma renda mesmo, mas é um incremento. A gente trabalha por ciclos, em que a gente paga um preço justo por cada peça. Eu até falo para elas assim, quando a gente implantou o sonho, foi que, olha, o mesmo valor que eu me pagava, porque quando a gente é uma empresa, a gente quer, né? Prolabore, quer todas aquelas coisas, que é difícil, mas o mesmo valor que eu me pagava é o mesmo valor em horas que eu vou pagar para vocês. Porque se eu queria uma vida melhor para mim, por que eu não vou querer para vocês? Sim, com certeza. Então a gente fez esse acordo. Tanto que elas falam assim, Tamara, vocês foram um grito de liberdade para muita coisa nossa e até para entender isso, de que o mesmo valor que eu quero para mim é um valor que eu quero para o outro. Então a gente trabalha assim, uma bolsa dura 1 hora para fazer. Aí elas falavam assim, eu posso gastar 2? Não. Porque, e a outra hora? Não, olha, daqui a pouco vocês estão... Eu estou trabalhando para Cadê Beltrano, eu não tenho tempo para o meu filho, eu não posso fazer isso porque eu tenho um compromisso. Porque se você chega numa casa de uma costureira hoje, ela está de domingo a domingo, num patuá de pano, tudo... Porque não consegue, não dá conta. Tem que ser mulher, vamos dizer, da que a sociedade impõe, ser mulher para ela e ser mulher para os outros. Então a gente trabalha numa posição de pagamento justo e dos saberes, manter aquilo. Gente, ser costureira hoje em dia não é fácil. Você desenha, A gente desenha, cria, costura, corta, né? Sim. E leva tudo para elas costurarem. E eu ainda fico na comunidade, porque aquele momento é nosso, é o nosso momento de costura. E tem um trabalho de pesquisa, assim, quando você... Tem um trabalho de pesquisa, tem todo o trabalho de pesquisa de coleção. Como é uma marca maranhense, cada vez mais a gente quer trabalhar com as nossas parceiras maranhenses. Estava falando com Keila, da gente ver a fibra, porque há um preconceito interno no nosso estado com os nossos materiais. Sim. E aí tem que vir gente de fora, Grande, tem que vir uma FAME, tem que vir uma Cavaleira, tem que vir um nome grande para levar a nossa fibra e fazer a festa lá fora. Sendo que a gente pode fazer a festa aqui dentro e lá fora. Então, até isso tem que ser trabalhado com as costureiras, porque elas também é o boca a boca.
Uma delas deu um depoimento esses dias na rádio falando assim: eu me sinto orgulhosa de ver o meu produto, eu tô andando de ônibus, eu vi a bolsa, fiquei com vontade de dizer, olha, foi eu que fiz, porque essa aí foi eu que fiz. Eu falei, então, ela falou, eu só não disse porque ela falou, hoje em dia as pessoas ficam muito, ela disse, são preconceituosas com as costureiras. Se a pessoa tivesse dito, eu conheço a fábrica que faz isso. Imagina, Eu conheço a fábrica que faz isso. Não, eu conheço a costureira que faz isso, né? A energia que foi depositada naquele momento. Então, falando do financiamento, a gente teve esse primeiro momento. Hoje em dia a gente não tem mais, né? Nós estamos batalhando por outros editais, porque é difícil. Porque o social não é só dinheiro, né? É o cuidado com o resto da família. A transformação desse é um médico, é uma escola, né? Que a gente tem que intervir. E é complicado. Kilana, a Tamara vinha, assim, orgulhosa, empolgada, falando, legal, isso, assim. Aí, mas a gente recebeu um recurso e tal. Assim, né? E ela mudou a entonação, recebeu um recurso e tal. E no teu caso, Kilana, é um recurso ou um recurso menor ainda do que o da Então, a gente da Arroz de Cuchá, a gente não trabalha com esse recurso. A gente produz eventos e aí, da produção desse evento, a gente ganha e divide também de forma igual para todo mundo que está dentro desse evento. E na questão do documentário, quando a gente foi convidado para fazer o documentário, a Arroz, a primeira coisa que falou foi, tu topas? Tem muito recurso. Tem muito, não tinha nenhum. Vai rolar uma amizade, Zero recurso mesmo. Aí eu falei, não, eu quero, pelo poder ouvir, porque eu não sou da área de administração, né? De conhecer esse novo mundo, era um mundo novo que estava se abrindo para mim, de empreendedorismo social, de poder estar atuando e por uma causa linda, né? A causa foi o que moveu a gente. E nós somos basicamente 4 mulheres na frente desse, eu, a Monique, a Ingrid e a Luísa, né? Somos 4 mulheres que topamos fazer esse documentário sem recurso nenhum, zero. E fomos todas. A gente recebeu depois um apoio da Assembleia, da TV Assembleia, que deu para pagar os custos básicos. Já foi aquele pelo menos, né? E ainda estamos correndo atrás de patrocínio para o DOC poder rodar, se Deus quiser, o Brasil inteiro. E o mais caro é essa distribuição, né? Isso. Essa logística de distribuição. A distribuição, né? De poder levar toda a equipe para cada evento, porque é importante que todo mundo esteja, né? A Monique é a idealizadora, é a produtora, e ela sempre quer que todo mundo esteja junto falando, porque é uma voz coletiva, né? Foi um coletivo que foi montado. O Sebrae não é fonte de financiamento, quer dizer, não é uma fonte mantenedora desses recursos, mas a Keila, quando foi falando assim, tem um recurso com Tamara pequenininho, aí ela falou, meu recurso zero, aí Keila encostou assim, sabe? Falou, Keila disse encosta agora, Keila, e fala como é que é ouvir falar assim. Que mais convencência. Como é que é? Eu vou pegar só um pouquinho da história, né? Quanto vocês ouvem no Sebrae dessa dificuldade, né, de investimento, essa coisa desproposital, que é investir num negócio capitaneado por homens, e o outro, né, principalmente quando se trata de empreendedorismo social, porque às vezes quando é uma empresa tradicional, né, do setor econômico tradicional, é mais fácil porque os bancos oferecem, né, tem sempre linhas de crédito. Então você só tem que encontrar a forma de como acessar esse crédito. Seja uma empresa ainda informal, né, ou microempreendedor individual, ou uma empresa média, pequena, média, micro. Mas quando é empreendedorismo social, nem sempre você tem as linhas disponíveis, né? A gente sempre fala que o dono do dinheiro, ele te empresta, mas óbvio que ele não quer correr riscos, né? Sim. Então ele quer uma garantia. Então quando você fala de um projeto social, que é um projeto mais amplo, que envolve mais pessoas, sempre fica a preocupação. Como vem esse retorno? Como é que eu vou receber? Né? Eu acho que vocês devem ter passado por isso ou passam por isso diariamente. Mas aí, aproveitando aqui o que ela falou, a Tamara falou, desculpa, na concepção do documentário foi interessante porque Monique saiu de casa em casa, né? Primeiro buscando as linhas formais, né? Depois entregando o projeto, né? Em cada lugar e por fim, já não tem mais, então eu vou pedir mesmo, né? Eu vou fazer na parceria mesmo, já que não vai rolar dinheiro, vamos tentar. Eu tenho uma amiga que ela gosta de falar assim, passa um óleozinho de peroba e vai lá. E a gente tem um pouco disso de cara de pau, né? Eu não tenho vergonha, eu vou lá e peço, né? Então foi muito disso. Aí ela chegou lá pro Sebrae, o Sebrae ainda estava lá com o projeto, analisando. Ela, não, Keila, tu topa pelo menos falar alguma coisa? Eu disse, não, vamos lá.
E acho que nem elas também tinham a dimensão do tamanho, né, da monta que isso gerou, né, da repercussão, né, que hoje está produzindo aqui esse bate-papo. E foi muito legal. E o que a gente percebe, eu sempre chamo a Monique, e me refiro a vocês também, de guerreiras, né? Porque não tem medo. Eu tive o primeiro não, mas eu vou buscar. E a gente tem, às vezes, o que a gente sempre fala para o empresário é que dinheiro tem muito, né? Se você vê nos editais, nos bancos, você encontrar o caminho de acessar esse dinheiro. E ninguém nasce sabendo, ninguém... O empresário que vai lá, ele vai... abre, né? Ele vai em busca. Então, a responsabilidade nossa, né, a gente sempre fala do Sebrae, é de encontrar esse caminho, é de saber analisar. Ele não pode por essa via, numa instituição formal, mas ele pode ir por um outro instituto de crédito, né, por uma outra linha, por um edital de um ministério, de uma instituição. Então, a gente tem sempre que ter esse senso de procurar o caminho certo para que aquele grupo encontre a forma de captar esse recurso, né, esse financiamento. Eu creio que esse movimento ele já está acontecendo, né? Isso precisa ser mais volumoso, né? De se pensar que no empreendedorismo também há uma transação, né? Uma transação no sentido Sim. de que eu não estou pedindo, né? Eu estou dando algo em troca. Exatamente. Quando você coloca o nome de um investidor, de uma empresa num documentário como esse, você está agregando valor social, né, àquela empresa, você está agregando valor àquela empresa, né, e àquela marca, né? Então, essa concepção que a gente tinha, né, vou lá pedir, né? Vou bater, é um favor. Eu tenho um produto empresas também, né, que é um produto bom, né? Eu tenho a ideia, uma ideia cercada de muito valor e que ela tem, né? Deve ter espaço nesse mercado, né? Então a gente vai fazer uma troca. Eu te empresto, né, toda essa ideia, né, para você colocar a sua marca e você financia isso, né? Então a gente precisa desmistificar, né? E existem muitas também, empresas, né, que têm dentro, né, do seu ativo essa participação com a comunidade, esse compromisso com a comunidade, né, de estar ali inserido e poder contribuir com a comunidade. Aqui no Maranhão a gente tem muitas empresas, em São Luís, que faz isso. A gente só tem que passar o óleozinho de peroba e ir lá buscar esse recurso, buscar pelo menos essa participação, porque às vezes, como você falou, só em colocar a marca ali já dá um outro tom, mesmo que ele não tenha contribuído financeiramente, mas ele ter facilitado o acesso e colocando a marca dele, às vezes dá... Essa moeda de troca, né, é muito importante. Tamara, na sua participação no documentário, uma das falas suas, e aquilo marcou de certa maneira, é o desestímulo. E eu queria saber de vocês quatro, né, a minha convidada, né, pode responder também, como é que se encarar o desestímulo num projeto como esse, que é receber o primeiro não, o segundo não, ou ter recursos zero, como é que vocês enfrentam isso, como é que vocês saem desse lugar de desconforto, na verdade, porque, né, a gente tem um impacto, né? Como é que vocês... Olha, eu até no DOC eu falo, né, que eu já pensei em desistir de tudo. Um dia eu cheguei, olhei e falei, nossa, isso aqui, pensando capitalistamente, vamos dizer assim, nossa, isso aqui está me dando prejuízo, eu não consigo me pagar, eu já estou devendo, e aí eu também não posso mostrar essa fragilidade para uma comunidade, porque... Gente, a comunidade, ela tem uma fraqueza maior. Então, como é que eu vou mostrar essa fraqueza? Se eu desisto agora, como é que a pessoa vai acreditar num sonho que eu plantei, que eu falei, vamos, a gente dá conta? Como é que eu vou recuar? Então, é uma confiança, e dizer aquele estado que quando a confiança quebra é difícil, muitas vezes eu me peguei nesse mesmo, eu falo, gente, eu vou desistir de tudo, isso aqui está me dando prejuízo, mas e quem vem atrás de mim? O que eu vou fazer? Como é que eu vou ser vista internamente por mim e pelas outras? Então, é grande. Mas todo dia, como eu falei no começo do nosso bate-papo, é um sonho que você tem que manter firme. É aquela coisa, é a luz no fim do túnel que tu vai correr toda hora atrás. É esse sentido. Eu vou correr atrás porque eu vou me alimentar disso, vou alimentar quem vem atrás, e a gente não se perde nessa esperança de manter para frente. Já como você falou, Cris, o terceiro setor ele vem muito nisso, né? Uhum. Ele vem cobrindo essa lacuna, e se ele desiste? Para onde vão essas pessoas? Sobra, né? Principalmente, eu sou uma pessoa que eu tô aqui há 10 anos, né? Eu falo que eu sou brasiliense com maranhense misturado, né? Do ludosiense, porque a gente vê que no Nordeste ainda é mais acirrado e é onde a gente não pode desistir. Se tem uma esperancinha
que seja nas parcerias, porque a Cadê Beltrano trabalha muito nesse sentido. Amiga, eu não posso te pagar com uma grana, mas a gente faz uma bolsa para você. A gente não pode fazer isso. Pode fazer isso por mim? É nesse sentido. O desestímulo é grande, mas a gente não desiste. O próprio Me Casa Su Causa, ele foi criado para falar sobre empreendedorismo social. Então, ele já vem quebrando um monte de barreiras, né? E os nãos que a gente tomou de recurso, pra gente não foi um desestímulo, foi um estímulo extra. Se não tem dinheiro para entrar, como é que a gente pode fazer? E aí, quando a Monique procurou toda a equipe, foi exatamente nessa questão, né? De tipo assim, olha, vamos se estimular, vamos fazer, porque a gente precisa mostrar que, inclusive, a gente consegue fazer de qualquer forma. E mostrar também, o DOC, ele vem para mostrar as mulheres modelos, né? Para serem modelos para outras mulheres. Então, como é que a gente quer mostrar o modelo se a gente também não está sendo modelo de perseverança, né? De buscar, de correr atrás. Então, eu acho que pra gente, todo não que a gente tomou foi um empurrãozinho de tipo, vai, vocês têm que realmente fazer isso. Então, pra gente foi bem... Ainda não teve, espero não ter essa questão do desestímulo, nem de pensar assim, e sempre ficar pensando nessa forma de como eu vou modificar o papel atual, né? Como as coisas estão. Isso é uma guerra de todo santo dia, né? Assim, a gente acorda todo e a gente aliás, todo dia santo, né? A gente está sábado de aleluia, né? E tal, né? Tem isso. Tem isso, né? Não sei, né? A gente lida muito com esse desestímulo, porque né? a gente está num país ali que tem uma herança colonial muito forte, né? Então a gente está com isso, parece que está no sangue, parece que não sai, né? Está ali. A gente está na América Latina, né? E a gente tem tudo muito contra nós, né? E a gente está num país onde mulher presidente é impeachmentada, onde vereadora que apresenta mais de 50 projetos em favor é executada, né? É executada, né? Em favor das comunidades, né, desprovidas do Rio de Janeiro, é executada, é calada, é silenciada. Comunidades tradicionais são silenciadas, são, sei lá. Né? Mas a gente também está no país da Benedita da Silva, né? A gente está no país das quebradeiras de coco do Maranhão, né? Então das mulheres de Tamatatiba. Das mulheres de Tamatatiba, né? Então acho que isso é uma força que move, até porque eu acho que o sonho ele não tem preço, né? Não. Que eu acho que o empreendedorismo ele justamente por isso que ele vem crescendo, né? E ele tem tido essa força justamente por ele não se precificar, né? Assim, não ter esse preço. O sonho não tem preço. Então, eu não tenho dinheiro, mas vamos lá, junta a Etevaldo, junta a Cristiane, o que cada um com seus saberes, né? E suas vocações pode fazer para que esse sonho e esse projeto dê certo. Que são essas multimoedas, né? A multitroca. A gente tem que aprender que o mundo hoje, ele é uma troca. Então, eu não estou te dando em dinheiro assim, R$50, R$100, R$200. Mas eu estou te dando meu trabalho, que vale muito mais do que isso. Então, são as multimoedas. A gente tem que entender isso. O mundo tem que entender que isso é necessário também para a gente conseguir o sucesso. Comercial, não pegar no nosso pé. A gente volta já com resenha, com esse bate-papo super bacana de hoje, de sábado de aleluia. Até já. De volta com o programa Resenha sobre mulheres que transformam a ilha. Chegamos no terceiro e último bloco. Sim, neste sábado de aleluia. A gente vai eleger o Judas no final do programa? Vamos, com certeza. Vamos. Maravilha. Pode ser uma pessoa ou então... Ser um sentimento, uma coisa, né? Mas quando acabar o segundo bloco, Keila estava com a palavra de volta. Com relação a não desistir, né? A gente percebe muito que os grupos, ou principalmente empresárias, né? Que ficam, eu vou desistir, aí a gente dá um gásinho, não, eu vou desistir. Mas o senso delas de não desistir, o que a gente percebe está muito na responsabilidade com o outro. Como vocês constataram, né? Pô, se eu desistir agora, eu vou deixar tantas pessoas desempregadas, tantas comunidades desassistidas. Então, essa responsabilidade com o outro, ela é muito forte. Então, o não desistir, né, de algumas, está muito arraigado nesse sentimento, né, de responsabilidade para com o outro. A gente está o tempo todo aqui falando de tecnologias sociais, né? Cada um com sua expertise, né, e produzindo essa tecnologia, ou seja, cada vez mais a gente tem que buscar esse mundo da informação, né,
se conectar com ele, somar esses conhecimentos, eu penso, para que essa ideia ela nasça e ela dê frutos, né, e gere um produto aí, né? Isso foi o que aconteceu, né, com tudo isso. E o Sebrae faz isso todo santo dia. Faz. Ninguém sabe tudo, né? E o conhecimento ele é construído a partir do que cada um sabe, né? Você sabe uma coisa, você sabe outra, e a gente junto pode construir algo. E nas experiências de empreendedorismo social que a gente vê, que a gente acompanha, isso é muito, muito forte, né? Cada uma faz um pouquinho, entra com a sua colaboração e nasce um produto. Ontem a gente participou de uma palestra, eu achei interessante o facilitador ele falando que muitas vezes a gente cria a partir do inexistente, né? Então ele fez um exercício conosco de escolher 2 produtos para montar um restaurante e a gente diz tirar um deles, aí tipo prato. Aí ele agora pensa como é que você teria um restaurante top sem prato. Olha, num minuto um monte de gente começou. Pronto, olha aqui já uma ideia. Folha de banana. O que mais? Tamara, rapidinho. E as cuias, gente, que a gente tem aqui, cabaça. Eu acho que eu ia na cabaça, pegava ali aquele negócio. Pois é, num minuto aqui para você ver, foi rapidinho, então, a gente criou. Então, a gente cria muito quando você pensa no inexistente, mas às vezes a gente tem preguiça de pensar, né? Acha que o pronto é mais fácil, né? Então, depois de eleger o Judas, a gente vai montar nosso restaurante daqui a pouco. Outros projetos sociais também. No documentário a gente tem isso, que a Monique, que é a idealizadora e produtora, ela não sabia nada dessa questão de filmar, de como filmar. Ela tinha ideia e queria fazer. Então a gente foi nessa busca, né, de buscar quem é que sabe filmar, quem sabe editar, quem sabe fazer uma trilha sonora, quem sabe fazer assessoria do projeto e do documentário. E é engraçado porque o nome é Mulheres que Transformam a Ilha. E eu acho que provavelmente quem mais foi transformado nesse contexto foi a gente da equipe. Foi a própria equipe, né? Porque, por exemplo, eu não conhecia a questão administrativa, né? A questão do empreendedorismo social. Então, eu já conheci mulheres espetaculares, já conheci a Tamara, mas tive a oportunidade de conhecer a Dona Maria Antônia, né? A Thalita, que são mulheres espetaculares, que têm um trabalho lindo e que eu não conhecia, né? E a Monique, que é a nossa idealizadora, ela saiu de administradora para conhecer tudo isso, né? Toda essa rede que envolve um documentário que ela também não conhecia. Então, assim, a gente se transformou muito durante o documentário com essa questão de agregar conhecimentos que não são nossos, né? Quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente valoriza algumas coisas, né? Os saberes. As costureiras, né, elas sempre foram capacitadas por outros setores, por outras empresas. Quando a gente foi procurar a Cadê Beltrano, a gente exigiu mesmo, não posso tirar essa palavra, para ela ver exigir, pessoas que já soubessem. Não era nossa pretensão ali ensinar, mas dar um passo maior. E elas tinham 2 ou 3 anos de várias capacitações, mas nunca tinham exercido aquilo sozinho num lado profissional. Então elas mesmo falavam assim, eu acho que eu não sei costurar, eu sei mexer com a máquina, mas eu nunca fiz isso. E quando a gente foi ali dando as primeiras capacitações, claro, elas começaram a perceber que elas sabiam fazer, que elas eram capazes de uma coisa que estava ali todo dia. Porque a gente tem que manter o saber, gente. Costurar é um saber que está se perdendo. Porque a gente tem que ter a valorização de algumas profissões, sim. Precisa da costureira, precisa de quem vai limpar, precisa de quem vai ser professor, precisa de todos. E existe, às vezes, uma desvalorização dessas outras classes. Não, eu tenho que te pagar menos. Quem disse que ficar sentado ali é menos? Quem disse que fazer uma roupa modelada pro teu corpo é menos? Quem disse essas coisas? Mas já vem tão incrustado na cabeça de que você é menos, de que você tem que cobrar barato, porque você está em casa, porque você... Vamos dizer, algumas estudaram um pouco, mas olha o conhecimento para isso. Quem disse que... Eu não sou capaz, assim. Eu faço bolsas, mas eu não falo que eu sou capaz de fazer uma roupa como elas são. Então, essa parte do investimento no estudo e de fazer a pessoa sentir que ela sabe, a gente consegue muito mais coisa. Muito. As costureiras vêm sendo trabalhadas para produzir em série, né? Produz em série. Então você acha que você não sabe a etapa seguinte, que você não sabe de fato, né?
porque você vai produzindo série eu sou responsável por isso. E as empresas, as grandes empresas aí de produção de roupa e de moda, né, tem isso, né, já como trabalho escravo, né? A gente tem várias denúncias aí de grandes marcas utilizando essa mão de obra como mão de obra escrava. Aí acham que tem que ser mesmo, barato, né? até, né? Pensa assim, porque eu faço isso, só isso aqui tem que ser barato. Não. É um conjunto, é um todo. A minha mãe, ela também costura, né? Ela já aposentou e hoje em dia ela costura pra gente, tá? E ela sempre fala que costurar pra uma pessoa é muito mais difícil do que costurar como essas fábricas, porque você tem que modelar aquilo ali pro corpo daquela pessoa, pro jeito que ela acha que ela vai ser naquela roupa, né? Então, você faz um produto exclusivo e as pessoas querem ainda pagar mais barato. Mas por quê? Se é só seu. Não vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Se a costureira falar, eu sou designer, pronto. Ah, eu sou designer, então vou pagar mais para essa costureira. Se ela fala, não, eu só sou costureira. Ah, então vou te pagar só um tantinho aqui porque tu é só costureira. Desvalorizando. No projeto de moda, né, que a gente tem, a gente percebe muito isso, né? Às vezes compra uma roupa de uma marca, de uma loja, que às vezes tem uma qualidade até inferior do que aquela que foi moldada para você. E às vezes as pessoas não valorizam. Pô, você fez essa roupa para mim, tá o meu corpo, ela deveria ter mais valor, agora, né, do que uma comprada no mercado. Dentro dessa lógica, né, do saber, da busca pela informação, né, da capacitação, a gente tem hoje um investimento também na propagação desse conhecimento do empreender. Por exemplo, eu conheço um grupo chamado Roda de Projetos, eu não sei se vocês conhecem, né? Começou com um projeto pequeno e aí está nas redes sociais, você acompanha todos os vídeos e você produz um projeto, você aprende desde o início a fazer um projeto de empreendedorismo social, né? E tem um encontro anual em São Paulo onde você vê, né, pessoas que tiveram iniciativas como vocês tiveram, juntas trocando experiências, né? Então essa coisa do passar o conhecimento não é uma coisa de grande empresa, não é uma coisa de empresa que está buscando lucro, né? Mas desse movimento aí muito mais coletivo, né? Que nasce mesmo. O mundo ele tem que ficar cada vez mais humanizado mesmo. É uma frase que é usada, que eu uso muito, é que juntos realmente nós somos mais fortes. Se a gente pensar isso todo dia, junto eu sou mais forte, junto eu sou mais forte, eu acredito que a gente vai deslanchar. A gente tem sorte do nosso país não ter guerras eu falo maiores, né? Quanto umas que a gente não pode dominar. Essas que a gente ainda tem, que são muitas, se a gente pensar desse lado, a gente consegue dominar e transformar não só a ilha, mas transformar o planeta e o lugar onde a gente está. Pensar coletivamente está difícil? É complicado na nossa realidade? A gente construir algo coletivamente? Eu acho que Ilana. Já foi mais difícil. Isso. Eu penso que já foi mais difícil. Mas hoje em dia já tem muitas correntes, muitos grupos, muitos coletivos que a gente já consegue começar a quebrar. Ainda é difícil porque a gente tem a mania de querer impor o nosso pensamento, Nossa ideia. a nossa ideia, o nosso pensar em relação ao outro. Então, o difícil, eu acho que a dificuldade maior da gente é ter essa noção de que eu penso de uma forma, a outra pessoa também tem direito à opinião e que a gente pode conversar e juntos ter uma ideia mais homogênea, né, por assim dizer, cada um com os seus, mas uma ideia. Então eu acho que já foi mais difícil. Hoje em dia tem a questão do empreendedorismo social, que a gente já não, que a gente não via, né, não existia, não tinha essa denominação pelo menos, e que facilita muito. E as ONGs também, né, que já vem fazendo uma coisa mais antiga, né, que é mais histórico, tem mais, ela já vem pensando nesse coletivo. E aí a gente vê também, por exemplo, que quando a gente acha que o coletivo não existe, e aí mata a Marielle, e a gente vê um monte de gente do mundo inteiro se mobilizar, se doar por uma causa que aparentemente era só dela, daquela comunidade ou daquele estado. E é um mundo inteiro mobilizado, pensando coletivamente, né? Então uma eu acho causa que não era de uma pessoa, não era publicizada, né? Isso. Já era uma causa coletiva, mas não era publicizada. Keila. O pensar coletivamente hoje está bem mais difundido, né? A gente vê que já existem inúmeros, né, grupos, movimentos nesse sentido. Talvez hoje o que a gente percebe a dificuldade seja aparar as arestas já no coletivo para a gente chegar num resultado final, no lugar comum. E a gente percebe dentro do sistema Sebrae
que isso é muito mais comum no Sul, né? Você vê cooperativas, associações que produzem com o mesmo propósito, já que no Nordeste já não é tão comum. Mas isso vem mudando, a gente fica muito feliz que isso vem mudando. As organizações, associações, grupos sociais, cooperativismo de crédito, né? que não existia muito em nosso estado. Hoje a gente já tem inúmeras iniciativas, mas o desafio ainda está em se organizar as vaidades, né, que nas mulheres são menos, né, quando você consegue interagir mais os interesses, para você conseguir um resultado comum para o bem comum. A gente, Tevaldo, acho que a gente pode aprender muito com as comunidades tradicionais, né, que vivem uma organização social diferente, né, que já fazem muitas, né, questões e que vivem essa coletividade, né? Se você for para o modelo de assentamento, né? No modelo de assentamento onde você não tem o seu lote, mas você tem um lote coletivo, né? Onde você planta e de lá você colhe, né? Então assim, a gente tem, né? No próprio país da gente, a gente tem muito o que aprender, né? Em vez da gente estar tentando ensiná-los, a gente tem que buscar exatamente mergulhar nesse universo e aprender um pouquinho, né? Desse modelo de sociedade que... Eu vou pensar para o Resenha uma direção do programa coletiva. Sabe por quê? Porque o diretor do programa está dizendo assim, ó, tá acabando, terminando. Mais 5 minutos. Entendeu? É mulher que está aqui. Não, mas ele está lá dizendo, olha aí o tempo, vamos encerrar. Tá vendo? Essa parte que mulher fala demais. Eu vou aproveitar que a minha chefe está aqui no programa e eu vou pedir aqui, né? Ô, chefe, uma direção coletiva para o Resenha. Tá certo. Né, para eu não ficar aqui, ó, toda hora dizendo, olha o tempo. Tamara, Quilana, Keila, rapidinho, né, me dá aí as considerações finais, 30 segundos para cada uma, para a gente poder encerrar o Resenha, que foi super rápido, super ligeiro. Eu deixo aqui a mensagem de que juntos somos mais fortes, de que todo mundo pode alcançar, assim, o que imaginar, nada é impossível. Se a gente tem uma vida linda e maravilhosa, que cada dia a gente acorda, ai meu Deus, olha como é que vai ser o dia hoje, que a gente consiga enfrentar com todas as batalhas, ainda mais se você se considera espelho para quem quer que seja realmente refletido isso. Nós seres humanos temos muitos defeitos, mas que a gente coloque para fora, a maioria das vezes, as nossas qualidades, porque a gente consegue sim inspirar outros e se inspirar diariamente. Isso é importantíssimo. Beleza, Keila? Empreender é possível, né? Basta a gente compartilhar, pedir ajuda, não desistir, né? Mesmo na primeira queda. E a gente tá aqui, o Sebrae também tá junto, né? Para quem pensar em desistir, vai lá, conversa com a gente. Às vezes, numa conversa você consegue pensar diferente, criar diferente. A gente já trocou aqui um monte de ideia, achar um caminho, porque você não sabe tudo, né? Então Você tem que ouvir o outro, mas não desistir. Empreender, todos nós podemos empreender em qualquer negócio e em casa também, na sua comunidade. Esse é o recado que a gente deixa. Eu acho que a mensagem, principalmente do DOC, e que a gente quer deixar aqui, é que a gente se transforme e é transformado diariamente. Né? E então que a gente esteja sempre aberto para receber e compartilhar o que a gente sabe e o que os outros podem doar para a gente. E não desistir, né? Eu acho que a questão do não desistir de uma forma geral. Não é sim, a gente transforma num sim e vamos fazer. Né? Eu acho que é isso que o DOC mostra, é isso que a gente tem essa vontade de mostrar, e a gente como mulher também, né, das 4, tem essa vontade. Tamara, obrigado. Clã, obrigado. Keila, nós que Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A eleição do Judas, rapidinho. Judas. Eu voto na intolerância. Intolerância, no modelo político do país hoje. Eu também voto na violência, no geral, né? Que a gente deixar de se violentar e violentar o outro. Então eu voto, meu Judas esse ano é pra violência. Meu Judas também é na violência, e também é na questão da violência até a velada, né? Até que não é dita. Todas. Keila. Na injustiça. A gente precisa de um pouco mais de justiça. E por aqui o Resenha, a gente volta no próximo sábado. Um ótimo feriado para vocês, um bom fim de semana. E até sábado que vem com o seu Resenha. Valeu!